sobre os eventos que levaram à destruição do primeiro templo. Todos já ouviram falar sobre o Nabucodonosor, o Nebuchadnezzar. Interessante se, mesmo que você entra na internet, você entra no Wikipedia, você pode ver que realmente as informações, os dados, mais ou menos eles combinam com aquilo que nós temos nos nossos livros, nas nossas fontes. E é só interessante falar um pouquinho, começando da onde que surgiu realmente o Nabucodonosor, que acabou levando a destruição do primeiro templo. Então vamos, mais ou menos 2.500 anos atrás, no palácio do Merodach Baladan, Ben Baladan, que era o rei da Babilônia. E vamos ver realmente o que aconteceu no palácio do Merodach Baladan. Nos livros, na internet, no Wikipedia, ele é chamado de Nabopolassar. Mas o nome que é trazido na Torá, no Tanakh, é como Merodach Baladan. No palácio dele, do rei da Babilônia, estava um silêncio, e na verdade já era 1h da tarde, e essa hora que o Merodach Baladan, ele acabou acordando do seu sono profundo. Ele olhou ao seu redor, estava assustado, porque era normal para ele dormir até algumas horas da tarde, ele acordava sempre no final da tarde, e daí ele ficava acordado a noite toda, não sei qual era o horário dele, mas assim que ele fazia normalmente. Mas quando ele acordou, ele percebeu que o sol estava raiando ainda em cima da cabeça, o dia estava muito longo pela frente, e como se fosse meio-dia ou 1 da tarde. Ficou assustado, porque normalmente acordava no final da tarde. E ele viu que o sol estava raiando super forte. Ele chamou os escravos, os seus ministros, ficou furioso. Ele falou: o que aconteceu? Vocês esqueceram de me acordar? O despertador, sei lá o que mais que aconteceu? E ele ficou realmente muito bravo, muito nervoso. E o que vocês me deixaram dormir tanto tempo? Vocês não me acordaram? Vocês estavam gozando da minha cara, do seu rei? Falou: Deus me livre, vossa majestade, falaram os escravos. O rei dormiu como normal, acordou normalmente. Falou: mas por que ainda tem o dia tão comprido pela frente? O sol está raiando assim, como se fosse meio-dia. Daí eles falaram: realmente, vossa majestade, nós sabemos disso, e está todo mundo falando sobre isso. Sabe por quê? Porque tem um rei na terra de Judá, o rei dos reis da casa do rei Davi, e o nome dele é Hizquiyahu. E o Hizquiyahu, ele estava prestes a morrer, e Deus deles mandou o profeta Isaías, para anunciá-lo que que você ordenasse ou se despedisse da sua família, porque amanhã você vai morrer. Quando o rei Hizquiyahu ouviu falar isso, que já estava destinado à morte, ele virou seu rosto para a parede e começou a chorar e pediu compaixão de Deus, e Hashem realmente ouviu as suas preces. E Hashem mandou o profeta Yeshaya para avisá-lo que Hashem deu para ele mais 15 anos de vida. E para comprovar isso, Hashem deu um sinal. Qual é o sinal? Que a sombra, porque naquela época era relógio de sol, então a sombra que iria brilhar nos degraus daquele relógio solar, ele voltou 10 degraus para trás. É como se voltasse 10 horas para trás. Por isso, o sol ainda não se pôs. Então, o sol continuou brilhando por mais 10 horas. E foi isso realmente que Vossa Majestade acabou de perceber. Por isso que o sol não se pôs. Por isso que o sol está em cima da cabeça e tem um dia muito mais longo. E assim, os escravos do Merodach Baladan contaram para ele. E ele se acalmou. Quando ele escutou esse grande milagre que aconteceu, que o Deus do povo de Israel fez pelo rei Hizquiyahu, ele ficou muito mais surpreso por um milagre que acabou de acontecer. Ele vira para o seu filho Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, que ele era o seu escriba particular, para que o Nabucodonosor escrevesse uma carta de paz para que fosse enviada para o rei Hizquiyahu. E assim ele ordenou que o seu filho, o escriba, escrevesse na carta: Shalom le-Hizquiyahu melech Yehudá, Shalom le-Elokei Hizquiyahu e Shalom para Yerushalayim. 3 Shalom, 3 cumprimentos de paz. Paz para o rei, primeiramente o rei de Yehudá, Hizquiyahu. Paz para o Deus de Hizquiyahu.
e paz para Jerusalém. Ele entregou essa carta para os seus mensageiros que corressem até Hizquiyahu em Jerusalém para que entregassem essa carta. Quando os mensageiros saíram correndo, caiu a ficha que ele errou. Ele falou, eu dei todo esse kavod, toda essa honra para o rei Hizquiyahu, mas o mérito, o crédito é do Deus dele. Então por que eu escrevi primeiro Melech Hizquiyahu, paz para o rei, e depois para Deus? Deveria ser ao contrário. Primeiro deveria falar paz para Deus de Israel, que fez o milagre para Hizquiyahu, e depois paz para o rei. Eu me confundi. Então ele pensou, ele desceu do seu trono e ele deu 3 passos para chamar os seus escravos de volta. Ele deu 3 passos fora do trono. Eles voltaram e chamaram de volta os shluchim. Ele chamou seu filho para que escrevesse uma nova carta, e ali ele escreveu paz para o Deus, o grande Deus, paz para o grande paz para o rei Hizquiyahu, paz para a terra, para a cidade de Jerusalém. Então o Talmud escreve essa história, e esse fato que o rei Merodach Baladan, o rei da Babilônia, ele deu 3 passos para inverter e para dar mais honra para Deus de Israel. Então Hashem achou graça, gostou disso, e Hashem ele não fica devendo nada para ninguém, para nenhuma criatura. Então Hashem ele deu para ele uma grande recompensa pelo que ele fez. Então, em mérito dos 3 passos para honrar o nome de Hashem, engrandecer a glória, a honra de Hashem, então Deus deu para ele 3 grandes reis que saíssem dele, descendentes dele. E esses são o seu filho, o Nabucodonosor. Depois o filho dele, Evil Merodach. E depois, acho que é o neto dele, o Belshazzar. Esses foram os 3 grandes reis da Babilônia que reinaram o mundo todo em mérito que o pai, ele havia dado essa honra, esse kavod para Deus. Depois do falecimento de Yoshiyahu, que ele era o grande Melech HaTzadik, o último rei justo, que seguia realmente a Torá dos reis da casa de Judá. Então, subiu no trono o seu filho Jehoahaz. Mas ele, como outros reis, ele também acabou pecando contra Deus, e ele foi para a idolatria, serviu a ídolos. Na época dele, veio o rei, o faraó do Egito, para Riblah, e ele acabou prendendo esse rei Jehoahaz e levou ele como refém, como prisioneiro para o Egito, e nomeou em seu lugar Eliakim, filho de Yoshiyahu, para que ele reinasse sobre Judá. E ele acabou mudando o nome dele de Eliakim para Yohakim. Então o rei Yehoiakim, ele também era um grande perverso e acabou indo contra Deus e pecou, os pecados de idolatria e etc. E daí Hashem mandou o profeta Irmiau, o profeta Jeremias. E aqui começa a história de Irmiau. Então Deus enviou Irmiau no início do reino do Yehoiakim para adverti-lo para que ele se arrependesse dos seus pecados, das suas transgressões, da idolatria e etc. Irmiau estava com muito medo, porque ele sabia que o rei Joaquim, ele era muito orgulhoso, muito perverso, muito mau, e ele estava com medo de morrer. Falou para ele, não se preocupa, Irmiau, Jeremias, você pode ir, nada de mal vai acontecer com você. E Hashem falou para ele, vá, Joaquim, e eu estarei contigo, eu vou te proteger em todo lugar que você for. Irmiau, ele foi até o rei e falou para ele profecias severas, pesadas. Koamar Hashem, assim Deus falou, eu vou trazer sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todas as coisas ruins que eu falei para eles, que eu adverti-los. Quando o rei Joaquim ouviu as palavras do profeta, ele caiu na gargalhada e ele chamou o povo que estava lá no pátio. Ele falou, vocês acham que Deus pode fazer alguma coisa como essa? Será que Deus vai tirar o sol que brilha diariamente? E se ele tirar o sol? E daí? Eu tenho tanto ouro, e o ouro vai iluminar para a gente como se fosse dia. E daí os ministros viraram para o rei e falaram, mas
a prata e o ouro também pertencem a Deus. Li hakesef v'li hazahav. A mim pertence o ouro e a prata, disse Deus. Daí o rei falou, com gozação, ele falou, o dinheiro, o kesef, a prata e o ouro já foram dados para o homem. Deus domina nos céus. Hashamayim shamayim Hashem, ve'haaretz natan libnei adam. A terra pertence ao homem, os céus pertencem a Deus. Irmial não desistiu, ele falou, veja, vossa majestade, tem uma desgraça que está se aproximando. E o rei da Babilônia, ele vai subir para Jerusalém e vai conquistar Jerusalém. Ele gritou e rindo, ele falou, impossível, as muralhas de Jerusalém são muito fortes e são fortificadas, mas ele vai derrubar as muralhas, disse Irmial. Falou, sabe o que? Disse o rei, eu vou construir uma muralha de ferro ao redor de Jerusalém, também vou cavar poços, uma vala ao redor dessa muralha, e eu vou encher de água. E se isso não for suficiente, eu vou construir uma terceira muralha, uma muralha de fogo. E quando o inimigo ver tudo isso, ele vai acabar fugindo de tanto medo. E agora você, profeta Irmial, Jeremias, vai embora daqui agora, antes que eu acabe com você com minha fúria. Vai embora, rápido, antes que o teu fim vai ser amargo. E assim, o Joaquim, ele estava gritando e berrando, e ele acabou expulsando Irmial do seu palácio. Só que Irmial, ele continuou profetizando sobre Jerusalém, sobre a fúria de Hashem, sobre a fúria contra Joaquim. E daí, quando Joaquim ele ficou sabendo, quer dizer, na verdade, no 4º ano do seu reino, ele ordenou prender Irmial, o profeta Irmial. Dessa forma, ele vai ficar quieto e nada mais vai acontecer e pronto. Pegaram o Irmial, colocaram ele numa prisão, e o seu aluno, que chamava Baruch ben Neriah, ele ficava por trás das grades da prisão, estudando com ele Torá diariamente. Quando que ele estava na prisão, Deus apareceu para Irmial, o profeta, novamente, e Hashem falou para ele o seguinte, pegue uma Megillah, pegue pergaminhos, e escreva nesse pergaminho as palavras que eu vou falar para você sobre o povo de Israel e o futuro de Judá, dos dias de Yoshiau até os dias de hoje. E talvez com isso as pessoas, os judeus, vão escutar para que eles possam voltar e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, Irmial chama o Baruch ben Neriah no dia seguinte e falou para ele palavra por palavra das profecias de Hashem. E o Baruch HaSofer e o Baruch, o escriba, ele escreveu tudo o que o Irmial falou para ele num livro. E isso que é o que a gente acabou de ler. Megillat Eicha, o livro de Eicha, as súplicas todas que nós lemos, foram as palavras, palavra por palavra, que o Irmial, o profeta, falou para o seu aluno e ele foi escrevendo. Então ele falou para ele 3 vezes a palavra Eicha. Então a primeira vez está escrito Eicha Yashva Badad, que é o primeiro versículo que nós lemos agora, que a tradução seria, ai, ela senta solitária, a cidade que era grande em número de pessoas transformou-se em viúva. A maior entre as nações, a princesa entre as províncias, tornou-se uma tributária. Depois ele fala o segundo Eicha. Ai, o Eterno em sua ira nublou a filha de Sion, lançou do véu à terra a glória de Israel. Ele não se lembrou de seu escabelo no dia de sua ira. E daí ele fala o terceiro Eicha, que seria o capítulo 4. Eicha Yuam Zahav, ai, o ouro turvado, o mais fino ouro está mudado, sagradas pedras foram espalhadas por cada esquina. Então, na verdade, aqui a gente vê a fonte de toda o Eicha que nós acabamos de ler e segue exatamente a leitura do Aleph Beit. Por quê? Tendo que o povo de Israel transgrediu a Torá que foi escrita com Aleph Beit, com as letras do Aleph Beit, então por isso que foi seguindo as letras, a ordem do Aleph Beit. E palavras de profecia muito fortes. Quer dizer, tudo isso nós lemos agora pensando que foi escrito depois, mas na verdade, muito tempo antes, o Irmial ele já estava profetizando e já foi escrito tudo isso nesse pergaminho, nessa Megillah, descrevendo como que Jerusalém, Sion, vai estar vazio,
o povo vai estar sofrendo, vai estar chorando, quer dizer que as mães vão comer a carne dos filhos e vão deitar nas ruas abandonadas, jovens, moços e moças, e todos vão ser mortos com a espada. Então tudo isso foi escrito pelo Baruch Ben Neria, palavra por palavra, do Irmiyahu, que ele estava sentado lá na prisão. Então ele pegou isso, ele foi para o povo e começou a ler exatamente o que o Irmiyahu havia escrito naquele pergaminho. Entre as pessoas que ouviram essas profecias estava uma pessoa chamada Michael Ben Hassar Gemariyahu. Então, esse sujeito, ele era um dos ministros do rei. Então ele corre desesperadamente e ele conta para todos os ministros as profecias difíceis que o profeta Irmiyahu acabou de falar sobre a destruição do templo e etc. Os ministros chamaram então o escriba, o Baruch Ben Neria, e ele chegou e viu que ele lesse tudo aquilo que Irmiyahu tinha falado. Eles escutaram e eles ficaram realmente desesperados, ficaram muito, muito preocupados, com muito, muito medo, e todos falaram direto para o rei: vamos apresentar essas palavras, esse pergaminho para o rei, e você leia na frente do rei. Naquela época, naquele momento, o rei, ele estava na sua casa de inverno, no seu palácio de inverno, era o mês de Kislev, que era frio, o forno estava aceso, e ele estava tentando se aquecer, todo mundo se aproxima lá. Então um dos ministros, Yehudi Ben Netanyahu, ele foi ordenado a ler esse pergaminho na frente do rei. No começo o rei estava assim meio assustado, fazendo de indiferente, mas devagarinho ele começou a demonstrar que ele estava bravo, nervoso, com raiva, e ele estava assim pegando fogo de tanta raiva. Ele falou: peguem esse pergaminho, essa carta de tanta ousadia, e joguem nesse fogo que está aqui do meu lado, nessa fogueira, nessa lareira. Primeiro rasguem em pedacinhos e depois joguem essa carta no fogo. 3 dos ministros viraram para o rei e imploraram para que ele não queimasse esse pergaminho. Ele não se importou e ele falou que outros 3 ministros pegassem e queimassem, e mais ainda, peguem esse Baruch Ben Neria, o escriba, e peguem o profeta e pode matar os 2. Mas Hashem, ele fez um milagre e dessa forma os 2 foram salvos. Pouco mais para frente, Hashem, ele vira para o Irmiyahu que ele escrevesse uma segunda carta. Quer dizer, uma segunda versão, que ele primeiro escrevesse tudo aquilo que ele escreveu da primeira vez, com aqueles 3 Eichá, que seria o capítulo 1, 2 e o 4. E Hashem, ele ordenou que ele escrevesse também o capítulo 3, que está na nossa Eichá hoje, que é Ani Agever Aoni Beshevet Evrató. Eu sou o homem que viu a aflição através do cajado de sua zanga. Então, essa Megillah, com todas as palavras do profeta, se concretizou palavra por palavra, e é isso que nós temos na prática hoje, que é a Megillat Eichá. Só que ele, o rei, continuou com a sua mesma raiva, com a sua mesma fúria, e ele não fez nada de tshuvá, não se arrependeu nada de errado que ele fez. Então, quando chegou o seu momento, então finalmente Deus ele manda o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, naquela época já era o Nabucodonosor, para que ele fosse para a terra de Judá, e Nebuchadnezzar acampou todo o seu exército na cidade de Rivlá, e dali ele estava planejando para ir e subir em direção a Jerusalém. Quando os sábios da grande assembleia do Sanhedrin ficaram sabendo que o Nabucodonosor está lá com milhares e milhares de soldados, eles ficaram desesperados. Então eles desceram de Jerusalém e foram em direção ao Nabucodonosor, que estava lá em Rivlá, e perguntaram: será que chegou o momento final do nosso templo? Será que você veio queimar o nosso templo? E Nabucodonosor falou: não, eu não vim queimar templo nenhum. Eu só vim pegar o seu rei Joaquim, o teu rei, como prisioneiro, porque ele se rebelou contra mim. Sábios do Sanhedrin, eles pararam e discutiram, e eles decidiram então de pegar o Joaquim, o rei perverso, e entregá-lo na mão de Nabucodonosor, e dessa forma Jerusalém, o Beit HaMikdash, estaria salvo e protegido. Eles foram, pegaram o Joaquim, entregaram ele nas mãos do rei da Babilônia, e ele fez todos os seus as punições, os castigos que ele merecia,
e envergonhando ele em toda a cidade de Israel, e depois acabaram matando ele, cortaram o corpo em vários pedaços e acabaram dando o seu corpo para os cachorros. E dessa forma, a profecia do Irmiyahu se concretizou, porque Irmiyahu tinha profetizado, ele falou, Komar Hashem al Yakim, assim Deus falou para o Yakim, o rei de Judá, que você não vai ficar mais sentado nesse trono, e seu corpo vai ser espalhado, e etc. E dessa forma, acabou então esse rei Joaquim. O Nabucodonosor ficou satisfeito que ele acabou com esse rebelde, acabou com o rei Joaquim, e ele voltou para a Babilônia. Mas quando ele, antes dele voltar para a Babilônia, ele pegou o filho do Joaquim, que era Jehoniah, filho do Joaquim, que ele fosse o novo rei de Judá. E ele mudou o nome dele de Jehoniah para Jehoiachin. Então Nabucodonosor volta para a Babilônia, viram ele com muita honra, e ele falou o sucesso que ele teve, que ele pegou o rei, matou o rei, etc. E daí os ministros falam para ele, não adiantou nada, o cachorro bom e o cachorro ruim você não pode ter na tua casa. E pior ainda, um cachorro ruim, filho de um cachorro ruim. Tipo, que trocou 6 por meia dúzia, você matou o pai, você colocou o filho no lugar dele, o que vai adiantar? Vai continuar na mesma. E ele falou, você tem razão, eu vou descansar um pouquinho dessa grande viagem da Babilônia até Jerusalém, e daí eu vou voltar lá e eu vou pegar então o Joaquim, vou retirar ele também do trono. Depois de 3 meses, Nabucodonosor, ele voltou pela segunda vez para Jerusalém, e ele cercou então Jerusalém. Novamente, os sábios do Sanedrim, da grande assembleia, ficaram com muito medo. Falaram, será que chegou a hora da destruição? Será que chegou a hora de queimar a nossa casa, o Beit HaMikdash? Então, eles foram e questionaram isso para o Nabucodonosor. Ele falou, não, eu não vim destruir casa nenhuma. Eu só quero pegar o rei Joaquim, né? E a família dele, e dessa forma eu vou embora, não vou destruir nada. Então, quando o Sanedrim, eles foram em direção a Joaquim, deram para ele a resposta do Nabucodonosor, ele entendeu que realmente o seu fim estava chegando, e as profecias das desgraças estavam se concretizando. Então Joaquim, ele foi e entrou no Beit HaMikdash. Ele pegou todas as chaves do Beit HaMikdash, e ele subiu no telhado do santuário, em cima do Kodesh, lá em cima, 50 metros de altura praticamente, ele subiu lá, e ele vira seus olhos para os céus, ele fala, Hashem Elokei Israel, se eu sou perverso perante os seus olhos, e eu não mereço guardar e morar na sua casa, então eu entrego para o Senhor todas as chaves da casa do templo. E ele pegou a chave, e ele jogou as chaves para o céu, e naquela hora apareceu uma mão de fogo, e pegou todas aquelas chaves, e as chaves desapareceram. E com o coração pesado, ele desceu lá do telhado, e ele entendeu que realmente começou essa desgraça, e ele foi lá e acabou se entregando. Só que dessa segunda vez, o Nabucodonosor não estava satisfeito de só levar o rei e a sua família. Então, ele aumentou a perversidade na sua maldade. Ele entrou com mão erguida, com mão forte em Jerusalém. Ele entrou no Beit HaMikdash e ele roubou e levou do Beit HaMikdash todos os tesouros, todo o ouro e prata, todos os objetos preciosíssimos que estavam lá desde a época que o rei Salomão ele construiu o Beit HaMikdash. Não destruiu, ele só roubou a menorá de ouro, os objetos de ouro e assim por diante. É interessante que, na verdade, tem discussão se ele levou a arca sagrada consigo, não levou. Rabi Shimon bar Yochai diz que ele levou a arca sagrada para a Babilônia, mas uma outra opinião, Rabi Huda, alguma coisa no Talmud, descreve que não foi levado para a Babilônia e que foi enterrado debaixo do Beit HaMikdash 40 anos antes, na época do rei Yoshiyahu. Ele sabia que o templo seria destruído e ele colocou então lá nos esconderijos labirínticos, exatamente debaixo do Kodesh HaKodashim, ele acabou escondendo a arca sagrada, e ali que ela se encontra até hoje. Assim o Maimônides também descreve, e assim o Rebbe realmente opina que a arca sagrada se encontra lá embaixo.
Depois que ele acabou tudo que ele fez, ele não se satisfez com isso. Ele levou como prisioneiros todos os ministros do rei, todos os escravos do rei de Judá, e para garantir que ninguém mais iria se rebelar contra ele, ele acabou levando consigo, exilando para a Babilônia, 7.000 soldados, 10.000 fortes, quer dizer, dos homens fortes de Jerusalém, de Judá, e todos eles ele levou para a Babilônia. E levou também os guardas do templo e os grandes Talmidei Chachamim, os grandes líderes, os grandes rabinos da comunidade do povo de Israel, ele levou para a Babilônia. E é isso que a gente lê na Megilat Esther. Quando na Megilat Esther, na história de Purim, a Megilat escreve Ish Yehudi Haya Beshushan Labirá, tinha um judeu que morava em Shushan, o Shmo Mordechai, o nome dele era Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kishi, Shimini, Asher Haglam Yerushalayim, que ele foi exilado de Jerusalém, e Mechoniah, Melech Yudá, com Yechoniah, que falamos agora, o Yechoniah, o rei de Judá, Asher Eglah, Nebuchadnezzar, Melech Bavel, que exilou o Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E quando a gente lê na Megilat Esther, nós cantamos com a mesma melodia que lemos agora a Megilat Echa, porque é a mesma desgraça, é a mesma história. Então, exatamente nesse momento que surge o Mordecai, e ele foi exilado para a Babilônia, e anos mais tarde, quando o Belshazzar, o neto, o bisneto do Nabucodonosor foi morto, ele acabou indo para Shushan, para a cidade de Shushan, que ali acontece toda a história de Purim. Então, nesse momento, então, Nabucodonosor ele esvaziou Jerusalém de todas as joias, de todas as coisas sagradas, e levou tudo e as melhores pessoas do povo para a Babilônia. O que ele fez? Ele colocou no trono o filho do Joachim, que se chamava Mataniah. Desculpa, filho não. O Mataniah, que ele era tio do Joachim, agora ele virou o rei daqueles que permaneceram em Eudá. Quando ele chega na Babilônia, ele pega o Joachim e colocou ele na prisão. Quando os sábios do Sanedrim ficaram sabendo disso, eles ficaram desesperados, porque Joachim era o último da família da dinastia da casa do rei Davi, do Malchei Ben David. Então eles falaram, será que terminou o reinado da casa de Davi? E eles ficaram desesperados. Afinal, Hashem prometeu que o trono do rei Davi nunca vai acabar. E Mashiach, ele é descendente desse trono. Então como pode ser que ele vai ser morto? Então eles planejaram uma estratégia toda. Eles foram falar com a empregada da casa do palácio do Nabucodonosor. E vieram lá e falaram, imploraram para ela. E falaram, por favor, faça uma bondade enorme conosco. O nosso rei, a pupila dos nossos olhos, é o último descendente da casa do rei Davi. E ele está lá na prisão de Nabucodonosor. E se o rei Nabucodonosor matar o nosso rei, a vela do Davi nunca mais será reacesa. E ela acabou pegando a dor e ela foi falar com a rainha Shemiramot. E passou, e ela também falou, implorou para a rainha, e ela se sensibilizou também. E ela gostava muito da empregada. E ela foi então falar, no momento oportuno, falar com Nabucodonosor, e chorou, implorou, para que tivesse pena do Joachim, que não matasse ele. E o rei acatou, recebeu, e não matou o Joachim, não libertou ele da prisão. Ele, mais ainda, ele permitiu que a sua esposa fosse morar com ele na prisão. E ali eles ficaram, Joachim ficou na prisão 37 anos. E ali nasceram 2 filhos, Assir e Shealtiel. Shealtiel, pedi a Deus. E dessa forma, a dinastia, a corrente de Davi não se terminou, porque nasceu esse Shealtiel, que acabou sendo o pai do Zorobabel. E ele acabou sendo, mais para frente, aquele que trouxe os judeus de volta da Babilônia para Jerusalém.